Eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu quero conversar com você sobre metas. Sabe quando a gente começa o ano cheio de esperança, energia, planejando tudo que vamos conquistar durante esse ano? Mas de repente, no meio do caminho, os imprevistos, a rotina ou até mesmo a motivação começam a bagunçar todo o nosso planejamento. Quem nunca deixou a rotina do dia a dia nos fazer esquecer das promessas que fizemos lá no começo do ano? Pois é, isso também acontece comigo. E eu já quero começar trazendo um pouco da minha experiência desse ano, sabe? Todo ano eu costumo revisar minhas metas perto de junho ou julho, só para me orientar, para ver realmente se eu vou conseguir, né, no final do ano realizar alguma. É aquele momento em que eu checo realmente o que eu planejei, se foi só loucura de começo de ano ou se dá realmente para fazer, de reajustar o rumo. Porque no começo do ano, a gente fica cheio de esperança, animado, prometendo várias coisas, sem nem às vezes pensar direito se vai dar conta de tudo. E quando chega um meio do ano, é que a realidade começa a aparecer, sabe? Esse ano, por exemplo, eu acabei não esperando até junho ou julho para ter esse momento. Nas minhas férias, em maio, eu acabei parando para olhar ali minhas metas e acabei ficando chocada com o quanto eu estava praticamente distante de todas as minhas metas. Eu costumo separar em 10 metas divididas entre saúde, família, estudos, trabalho e lazer. E eu percebi que talvez só 2 eu iria conseguir atingir. E foi um choque para mim, mas também foi uma virada de chave. Eu sentei, reanalisei, viu que ainda dava tempo, porque a gente tinha, né, mais de 6 meses aí para realizar, e eu comecei ajustando as metas que eu tinha colocado lá no começo em pequenas metinhas. Por exemplo, eu tenho meta de leitura esse ano, né? E eu tinha colocado no mínimo 2 livros por mês, totalizando aí uns 25 livros, porque eu coloco um livro a mais pro final do ano. E até maio eu havia lido só 4 ou 5 livros, mais ou menos um por mês. E depois disso, em 3 meses, eu li 3 a 4 livros por mês. Foi tipo um gás. Nos estudos eu percebi que estava deixando de lado. Então voltei a me dedicar mais, a reorganizar o que eu queria realmente estudar e o que eu ia fazer nesse momento em um segundo momento. Então reorganizei as minhas prioridades de estudos. Já na metas de lazer, como sair com o Rafa, eu vi que eu também estava deixando de viver esses momentos importantes, seja por questão financeira, seja por questão de tempo. Então eu passei a organizar melhor, tanto a gestão do nosso dinheiro quanto a gestão do nosso tempo, para que essas metas também acontecessem. E como me reorganizar para atingir essas metas me deu ainda mais motivação, eu quis ver outras metas que eu tinha colocado e percebi que nas metas de saúde, por exemplo, era um ponto bem delicado para mim. Eu tinha colocado aumentar a minha água ou comer menos doce, mas sem estipular uma clareza, como eu falo para vocês, deixando bem amplo para qualquer mínima redução que eu falasse: "Ah, eu reduzi um pouco, não comi todos os dias". Doce. "Ah, eu tô bebendo mais água, antes eu não bebi 1 litro, tô bebendo 1 litro agora, mas não atingiu meus 2, mas tô bebendo". Então qualquer redução mínima já contava. Até porque, com certeza, eu iria me auto-sabotar. Então, pra que estipular uma meta que eu não conseguisse alcançar? E também eu não tinha colocado, por exemplo, a meta de emagrecimento, que era uma meta que eu já vinha querendo antes de casar, mas que eu não estava conseguindo realizar, porque parecia impossível. Por exemplo, reduzir doce para uma refeição, ao invés de almoço e janta, e tomar 2 litros de água como eu deveria. Eu sempre sentia, mas você nem é tão gorda assim, é o que dizem pra você. Então por que tá te incomodando tanto isso? Olha, eu sei que não parece, mas eu tava com 61 quilos. E como eu tenho 1,5 m,
Normalmente, nos meus exames, sempre dá que eu tô com sobrepeso. Que isso acaba afetando a minha saúde. Por exemplo, a minha asma e o meu problema de joelho. Porque o mais recomendado pra minha altura era 55 quilos, pelo menos era o que os médicos me diziam. Não por estética, mas realmente para melhorar esses pontos da minha saúde. E realmente não importa o que os outros estão dizendo ou se a sua meta ela é boba aos olhos dos outros. O que eu acredito é que se ela é importante para você, se você realmente acredita nela de verdade, é o que importa. Essa minha meta, por exemplo, do peso, era boba para muita gente. Era um exagero. Olha, onde já se viu você precisa emagrecer? E eu muitas vezes falei para mim mesma que essa meta era idiota demais para eu realizar, que era só uma distorção de imagem que eu tinha, me sabotando mentalmente várias e várias vezes e acabando que eu não conseguia imaginar a ideia de perder 8 quilos para tentar. Mas lendo o livro O Poder da Ação, eu percebi que não importa o que falam para mim, o que importa é o que me faz sentir bem. E para tudo fluir, tudo precisa ser abundância. Tudo precisa ser prosperidade. E se o meu peso era algo que me entristecia e me tirava essa energia de abundância, então era algo que eu deveria tentar. E quando eu quebrei a minha meta de 8 quilos, em pequenas metas semanais, ajustando ali a minha alimentação com um profissional e com exercícios, pensando que eu perderia, 1 quilo por semana de uma forma realista, sem fazer loucuras, mantendo uma alimentação saudável, eu percebi que essa meta era totalmente possível e até em um menor tempo do que eu esperava. Olha, eu já perdi 3 quilos. Estou rumo ao meu 4º quilo. E depois de anos estagnada, isso me deu um ânimo gigante. Eu percebi que eu podia alcançar qualquer coisa, desde que eu me propusesse a fazer. E essa conquista começou realmente a me impulsionar em outras conquistas. Claro que não é todo dia que eu tô animada para treinar e comer saudável, por exemplo. Tem dias que eu desisto do treino e tem dias que eu preciso comer um docinho. Tem dias que eu durmo lendo e tem dias que estudar no final do dia parece exaustivo e eu não consigo. Mas eu lembro que se eu não fizer por mim, quem vai? E é muito frustrante chegar no final do ano, abrir meu caderninho de metas, porque eu sempre coloco minhas metas em algum lugar, seja na minha agenda, seja num caderno da gratidão, algo do tipo. E ver que nada foi cumprido é muito triste. Já vivi isso e é realmente horrível. Porque dá aquela sensação de que eu perdi 365 dias, que eu poderia estar mais perto dos meus sonhos e dos meus objetivos. E por isso, eu insisto. Rever metas é como recalcular a rota do GPS. O destino ele até pode ser o mesmo, porque às vezes a gente fala, eu ainda quero realizar essa meta, ela ainda é importante pra mim, sabe? Mas o caminho, ele às vezes precisa mudar. A gente mesmo não, às vezes o Waze e o Google Maps não recalculam nossas rotas, seja por trânsito, seja por acidente ou algo do tipo. E isso não significa que ele falhou, o aplicativo. Não significa que você falhou. Apenas significa que você encontrou uma forma mais inteligente de chegar lá. E é por isso que eu acredito muito na importância de rever metas ao longo do ano. E o que nos ajuda a voltar realmente para o caminho certo, sem perder a nossa essência. Rever metas é fundamental porque a vida ela não é estática. As coisas mudam, o trabalho, a rotina, nossas prioridades e até mesmo o nosso humor. Então, se a vida muda, por que a gente tem que ter metas rígidas e imutáveis? E também existe uma questão de quando rever, quando devo rever minhas metas. Eu gosto de pensar que existem diferentes ritmos. Tem gente que revisa uma vez por ano, geralmente em junho, julho, como se fosse uma pausa ali para olhar para trás e realmente pensar. Ok, eu já consegui isso, eu preciso fazer ainda aquilo, quais são meus próximos passos durante esses meses, o que eu posso ajustar para realmente não perder de vista o que importa.
Essa revisão semestral, ela funciona mesmo como um checkpoint. E é nesse momento que você realmente salva o seu progresso e vê para onde você vai a partir dali. Mas também eu acredito que, dependendo do estilo de vida, do trabalho, vale a pena fazer mais revisões. Por exemplo, se eu não tivesse feito a minha meta antes, talvez isso não me motivaria a alcançar as minhas outras metas que eu estava ficando longe demais. E pode ser que seja muito útil para quem é autônomo, para quem tem o seu próprio negócio, ou talvez para quem trabalhe com projetos a mais curto prazo, entregas variáveis, rever meta, por exemplo, a cada 3 meses, ao invés de uma semestral. Assim, a cada 3 meses, você consegue ter noção do que tudo mudou. Porque pode ser que um novo cliente tenha entrado, uma nova oportunidade tenha aparecido, uma dificuldade inesperada surgiu. E se você pausa somente, sei lá, no final do ano, na metade do ano, talvez já seja tarde demais para recalcular suas rotas, sabe? Agora, se a cada 3 meses você faz essa pausa e pensa, realmente essas metas fazem sentido, o que eu preciso ajustar, aqui você também se mantém mais conectado com a sua realidade e é mais ágil para você responder ao que acontece ao seu redor, de acordo com as suas metas e os seus objetivos. E o que eu acho mais bonito em todo esse processo é que rever metas não é retroceder, não é começar tudo de novo, é simplesmente alinhar seu rumo e se relembrar do porquê você começou, ter a humildade de perceber que às vezes o plano inicial não era o melhor, o mais eficiente, e tá tudo bem. É mais inteligente ajustar do que seguir em uma linha reta só porque você determinou lá no começo, mesmo que ela não faça sentido mais para você. E para começar a revisar e ajustar essas metas, a gente precisa acreditar na nossa capacidade de mudança. Eu sei que muitas vezes a gente se sabota com um pensamento do tipo, eu sempre começo e nunca termino, não adianta, eu sou assim mesmo. Mas quando a gente acredita que é capaz de mudar, mesmo que seja devagar, a jornada ela se torna possível. A confiança em nós mesmo é o combustível de manter o motor ligado. E a cada pequena conquista, recomeçar a nossa crença. É como se a gente dissesse ao nosso cérebro, tá vendo? Eu consigo. E é assim que a confiança ela cresce novamente. Outra coisa que eu aprendi é que metas gigantes, elas podem até nos motivar no início, mas elas também podem acabar nos assustando e nos paralisando depois. Por isso, quebrar uma meta grande em pequenos passos é essencial. Por exemplo, aquela meta do meu peso. É a mesma lógica, sabe? Se eu tenho um sonho, por exemplo, de escrever um livro, eu não preciso pensar logo nas 300 páginas, nas ilustrações, em quem vai produzir e até mesmo em quem vai comprar o meu livro. Eu posso pensar em escrever uma página por dia, em focar apenas no que eu preciso fazer hoje. Por exemplo, se eu quero melhorar minha saúde, eu não preciso começar correndo uma maratona de 10 quilômetros de uma vez só. No meu caso, Vitória, eu ainda não consegui, né? Mas tudo bem. Mas eu posso começar aumentando minha velocidade, a minha quilometragem. Eu posso tentar me manter constante na minha velocidade. E cada vez mais eu ia aumentando conforme eu vou criando resistência. É nesses micropassos que a consistência ela nasce. E a consistência, no final das contas, ela vale muito mais do que a intensidade inicial. Como eu disse, grandes metas elas podem assustar e parecerem impossíveis, mas quando a gente quebra em pequenos passos, elas se tornam totalmente possível. E o que realmente faz a diferença é comemorar ao longo do seu caminho cada uma dessas vitórias, porque cada vitória é como um degrau. Eu não preciso subir a escada toda de uma vez para atingir o topo. Eu posso ir indo aos poucos, subindo degrau após degrau. O mais bonito desse processo é justamente valorizar cada uma dessas pequenas vitórias. Quando a gente só olha para o resultado final, corre o risco de achar que nada mudou até chegar lá. Mas ao reconhecer que eu, por exemplo, já consegui beber mais água, caminhar mais vezes, organizar melhor a minha rotina, eu percebo o quanto eu já avancei. E comemorar não precisa ser algo grandioso, tipo, vou dar uma festa. Pode ser um simples elogio, uma pausa para eu descansar, um momento de autocuidado. São esses marcos simples que renovam a nossa motivação e nos lembra que estamos no caminho certo. Agora, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Não desista mesmo desse processo. Muitas vezes a gente tropeça no meio do caminho e pensa, já que eu errei, acho que eu vou largar tudo. Isso não tá dando certo. E
como tropeçar num degrau e decidir que vai descer a escada toda quando você já tá lá perto do topo, por exemplo, ao invés de continuar subindo. Isso não faz sentido, sabe? Mas a gente faz muito isso na vida. E é aí que a gente precisa lembrar o porquê da meta inicial. Aquilo que nos motivou lá no começo, nas nossas promessas de começo de ano. Cada tropeço é só um convite para você se levantar de novo. Nunca é um motivo para te desistir. É apenas um aprendizado que te faz mais forte. E claro, tudo isso só faz sentido se houver equilíbrio. Não adianta nada eu criar metas que me afastam completamente de tudo que eu gosto, porque com certeza eu vou acabar desistindo no meio do caminho. Se eu corto tudo que me dá prazer, só para chegar mais rápido, esse caminho talvez se torne insustentável. A chave está em equilibrar, em seguir na direção das minhas metas, mas também respeitando os meus limites, deixando espaço para lazer, para pausas, para aquilo que realmente me lembra que a vida vale a pena. Uma dieta equilibrada vai funcionar muito melhor do que uma super restritiva. E isso serve para todas as áreas das nossas vidas. E é justamente com esse olhar de equilíbrio que eu quero te dar um fôlego de ânimo. Se posicione, lute pelos seus sonhos, tome atitudes que realmente te aproximem dele, em vez de cair na procrastinação que só adia a vida que você quer viver. Eu sei que pode parecer difícil agora, ainda mais se a gente olhar para o calendário e perceber que já estamos em setembro. Mas olha, ainda temos mais ou menos umas 20 semanas pela frente. Talvez não tudo isso, concordo, mas mais ou menos. Vamos chutar para mais. E em 20 semanas dá para transformar muita coisa. O Paulo Vieira, ele fala muito sobre a importância de criar novos padrões mentais. Se hoje a sua cabeça insiste em repetir "eu não consigo ganhar dinheiro", troque por "eu sou próspera", "eu sou capaz", "eu atraio abundância". Cada vez que você afirma o contrário da sua crença limitante, você abre espaço para um novo jeito de pensar. E esse novo pensamento gera novas atitudes. E olha, se esse tema despertou algo novo em você, fica comigo, porque o vídeo da próxima semana vai aprofundar ainda mais sobre o Paulo Vieira. Então, para fechar essa conversa, eu quero te deixar uma reflexão. Metas não são correntes que te prendem, são bússolas que te guiam. O equilíbrio é o que sustenta a constância. E o mais importante, não é sobre chegar rápido, é sobre não desistir de você no processo. Se você sente que as suas metas estão paradas ou distantes, respira fundo, revisa, reajuste e segue, porque ainda dá tempo de alcançá-las. A caminhada pode até mudar, mas o destino ainda pode ser o mesmo. Se esse episódio fez sentido para você, não deixe de compartilhar com alguém que precisa também ajustar as metas dela. E se você realmente precisou ajustar alguma metas para te deixar mais perto aí de cumprir no final do ano, conta lá no meu Instagram qual foi a sua meta que você precisou recalcular a rota. E se ainda não me segue no Spotify ou é inscrito no YouTube, aproveita para fazer isso agora, assim você não perde um vídeo que sai toda semana. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!